Prosseguindo com o nosso curso completo de matemática, vamos estudar agora as raízes da equação do segundo grau. Então, nós já sabemos o seguinte, que o número real r é raiz da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando, substituindo a incógnita x pelo número real r na equação, obtemos uma sentença verdadeira. Então, se delta é maior do que zero, a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero terá duas raízes reais e diferentes. Então, nós já sabemos, delta maior do que zero, duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter uma única raiz real. Ou você pode dizer também, duas raízes reais, só que iguais. E se o delta for menor do que zero, não vai ter raízes reais. Então, baseado nesses conhecimentos, nós vamos resolver aqui alguns problemas. Primeiro, verificar quais entre os números menos 2, 0, 1 e 4 são raízes da equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Então, vamos analisar começando pelo menos 2. Se x for igual a menos 2, observa que quando eu substituo menos 2, eu vou ter aqui, ó, 8 menos 8 vai ser 0. Portanto, 0 é igual a 0, verdadeiro, logo o menos 2 é raiz da equação. Se x é igual a 0, quando x for igual a 0, eu vou ter isso aqui, ó. Substituindo aqui os valores, eu vou ter 0 menos 8. Pessoal, 0 menos 8 dá menos 8. E menos 8 não é igual a zero. Portanto, é falso. Logo, o zero não é a raiz da equação. Se o x for igual a 1, eu vou substituir os valores e vou encontrar isso aqui, ó. 1 menos 10. 1 menos 10 dá menos 9. E menos 9 não é igual a zero. Portanto, é falso. O 1 também não é raiz da equação. Quando x for igual a 4, substituindo aqui tudo, eu vou encontrar 16 menos 16. E 16 menos 16 é igual a zero. Portanto, verdadeiro, logo o 4 é raiz da equação. Então, fazer aqui mais um exemplo. Sabendo-se que o número real 2 é raiz da equação ax ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Nessas condições, calcular o valor de A. Então, como é que eu faço para calcular o valor de A? Se ele está dizendo que o número real 2 ele é raiz da equação, é só nós substituirmos o x por 2. Então, ficaria, portanto, assim, ó. Onde tem o x, nós vamos colocar 2. Então, ficou 2 ao quadrado. Aqui ficou 2, aqui ficou 2. Então, ficou 4a menos 14 mais 2. 4a menos 12 igual a zero. Então, ficou que 4a igual a 12, a igual a 12 sobre 4, a igual a 3. Então, a solução é que a é igual a 3. Veja como foi simples, né? Ele disse para mim que o número 2 é raiz da equação. O que eu fiz? Eu só substituí onde tem x por 2 e aí encontrei o valor de A. Vou fazer aqui mais um exemplo. Calcular o valor de m, de modo que a equação x ao quadrado menos 2x mais m seja igual a zero, tenha raízes reais diferentes. Aí, pessoal, você tem que lembrar daqueles conceitos que nós estudamos. Quando é que eu sei que uma equação do segundo grau tem raízes reais e diferentes? Quando o delta for maior do que zero, pessoal. Se o delta for maior do que zero, então ele vai ter duas raízes reais e diferentes. Ele está me pedindo para eu calcular o valor de m quando o delta tiver duas raízes reais diferentes. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos calcular primeiro o delta, né? b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar de b, quem é menos 2, 4, o a é, cadê o a? É 1 e o c é m. Resolvendo aqui, nós encontramos que o delta é 4 menos 4m. Só que 4 menos 4m tem que ser maior do que zero. Ó. Observa que nós temos aqui uma inequação do primeiro grau na incógnita m. Por quê? Porque o valor de delta tem que ser maior do que zero. Resolvendo aqui, ó, jogando o menos 4, o 4 para o segundo membro, multiplicando aqui por menos 1. Observa que quando eu multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Fiquei, portanto, que m é menor do que 4 sobre 4, m igual a menos 1. Logo, m é menor do que 1. Então, para que essa equação tenha duas raízes reais diferentes, o m tem que ser menor do que 1. Mais um exemplo. Determinar o valor de p, de modo que a equação x ao quadrado menos 4x mais p menos 6
igual a zero tenha uma única raiz real. E aí nós vamos lembrar o seguinte, quando é que eu sei que uma equação só tem uma raiz real? Quando o delta for igual a zero. Então, resolvendo aqui, ó, substituindo, encontrando o valor de delta, eu vou encontrar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes p menos 6, sendo que p menos 6 é o valor de c. Chego aqui nessa equação. Eu chego aqui nesse resultado, que delta é igual a 4 menos 40 menos 4p. Então, nós vamos ter que 40 menos 4p é igual a zero, porque ele está dizendo que o delta tem uma única raiz real, né? Uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau na incógnita p. Substituindo aqui, jogando 40 para o primeiro membro, ficou menos 40. Multiplicando por menos 1, fiquei que 40p é igual a 40. P é igual a 40 dividido por 4, logo P é igual a 10. Vou fazer aqui mais um exercício, diz assim, ó, a equação k menos 2x ao quadrado mais 2x menos 2 não admite raízes reais. Nessas condições, calcule o valor de k. Então, pessoal, o valor de k, como é que eu vou saber? Ora, para que não admita raízes reais, nós sabemos que quando a equação do segundo grau não admite raízes reais, é porque o delta ele é menor do que zero. Então, para não admitir raízes reais, o delta é menor do que zero. Calculando aqui o delta, nós vamos chegar que o delta ficou 8k menos 12. Substituindo todos os valores aqui, o delta ficou 8k menos 12. Então, para que isso aqui não admita as raízes reais, nós vamos ter o seguinte, ó, uma equação do segundo grau com 8k menos 12 menor do que zero, porque não admite raízes reais iguais. Então, nesse caso aqui, jogando 12 para o segundo membro, eu fiquei com k menor do que 12 sobre 8, simplificando isso aqui por 4, eu fiquei que k é menor do que 3 meios. Beleza? Então, vamos fazer mais exercício, né?